No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta quinta-feira, 26 de junho de 2025. Ontem não gravamos o Minuto da Unicidade por uma questão que estávamos fazendo alguns exames e realmente não tivemos condições para estarmos com o programa Nossa Voz e com o Minuto da Unicidade. Tá tudo bem, graças a Deus, e nós vamos seguindo aqui para mais um dia. É importante que você ouça o Minuto da Unicidade de Deus. Aqui a gente dedica esse espaço para falarmos as verdades bíblicas, verdades que muitas das vezes custam caro para que possamos falar, né? Verdades que muitas das vezes não são bem aceitas, né? E bem recebidas, são verdades contestadas, como sempre foi desde o início da história do Evangelho na face da terra. Mas aqui estamos nós. O Evangelho encontrou resistência no primeiro momento, né? Sempre, principalmente, por parte da teologia, desde o seu início, né? A própria teologia resistiu muito ao Evangelho. Os líderes religiosos da época confrontaram a mensagem do Evangelho e contribuíram para tirar do caminho, né? Todos aqueles que anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus, sendo o próprio Cristo o primeiro a ser perseguido. E não foi diferente posterior ao seu, né, a sua ressurreição e ascensão aos céus. Mas vamos lá, nós estamos aqui para citar um salmo de Davi hoje, um salmo muito interessante, um verso apenas, para que você possa meditar, para que você possa refletir conosco. Fiz uma aliança com o meu ungido, jurei a meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração a geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Yahvé, ó Jeová, ó Senhor. A tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Salmos capítulo 89, eu li do verso 3 ao verso 6. Pois quem no céu pode se igualar ao Senhor? Quem dentre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Eu vou ler aqui a tradução da King James, que diz assim, a Bíblia King James: quem nos céus se compara ao Senhor? Quem, olha a outra pergunta, quem é igual ao Senhor entre os seres celestiais? Essa é a King James, Salmo 89, verso 6. Essas perguntas, ao português, né, diz que essas são as perguntas de retórica. Perguntas que não exigem de pronto, de imediato, uma resposta, e sim uma reflexão. Perguntas, volto a dizer, que exige do leitor, essas são as perguntas de retórica, né? Ela não está pedindo uma resposta, que você me responda isso aqui. É uma pergunta de retórica, uma pergunta que nos conduz à reflexão. Então, quem nos céus se compara ao Senhor? E quem é igual ao Senhor entre todos os seres celestiais? Toda a criação. A Bíblia tradicional diz: quem no céu pode se comparar ao Senhor? Uma pergunta muito boa, porque a própria Bíblia da Torre de Vigia, dos Testemunhos de Jeová, já dá o nome. Quem no céu pode se igualar a Jeová? A Sociedade Britânica também coloca o nome lá de Jeová. A judaica coloca Adonai, a do David Stern, a Bíblia judaica. Quem no céu se pode igualar a Adonai, ao Eterno? E assim por diante. No céu, ninguém pode se comparar ao Senhor.
O contexto do texto do Salmo 99, a gente já começou lendo o verso 3, dizendo: fiz uma aliança com meu servo Davi, fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente. Então, o texto em si, como é que eu posso dizer para você? Ele está apontando para um governo humano de Cristo, para o reinado do Messias. Então, esse Senhor aqui é Jesus. Esse Salmos está falando de Jeová. Esse Salmos está apontando como é que fala? A contextualização do Salmo 89 está apontando para um governo que viria da descendência de Davi. Por isso Jesus é chamado filho de Davi. Esse Salmo está falando de Cristo. Só que tem um detalhe mais importante ainda do que meramente o governo terreno dele. É o que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele passa a dizer que tem uma informação, tem um domínio aqui, que ele vai além dessa questão desse governo terreno, desse governo material, desse poderoso governo, desse poderoso reinado do Messias. Está dizendo que, além do Rei dos Reis reinar sobre a terra absoluta no futuro, bem próximo, diga-se de passagem, é um futuro que está aí diante dos nossos olhos, esse rei que vai reinar na terra, que será descendente de Davi, os salmos, o salmista cheio do Espírito de Cristo, porque Pedro fala que os profetas falaram através do Espírito de Cristo que neles estavam. Então este profeta, ele faz uma pergunta maravilhosa: pois quem no céu pode se igualar ao Senhor? Opa! Agora a revelação é mais gloriosa ainda, porque não se trata apenas de um governo inigualável na terra. Ninguém vai governar como Cristo. O trono dele para sempre, de geração em geração. Edificarei o teu trono de geração em geração. Por isso que o autor aos Hebreus capítulo 1 fala: por isso, ó Deus, Deus, o teu Deus te ungiu, dois deuses. Aí você vai entender a identidade desse que vai reinar sobre a terra, vai estabelecer o milênio, que nós conhecemos muito bem, o seu trono, o trono de Davi, da Nova Jerusalém. Por isso que ele disse lá em Apocalipse, né? Aquele que vencer vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono. Não está falando de dois tronos, um dele e um do pai, está falando disto daqui. Quem no céu também, ou seja, esse rei que vai reinar aqui, ele é rei absoluto, nos céus e na terra. Quem pode no céu se igualar Mas como fica a teologia, que eu volto a dizer, que foi responsável, os teólogos que foram responsáveis por matar o Senhor Jesus, por crucificá-lo, os teólogos judeus, que foram pedir a cabeça de Cristo lá para o Império Romano. Pois é, esses teólogos, o Espírito que estava neles, foi transmitido, passando também de geração para geração, e a teologia falou: não, tem três iguais. Os três são iguais. Ao mesmo tempo que eles dizem que são distintos, que a teologia diz que é diferente um do outro, não, diz que é igual. Não é diferente, não, é igual. E Davi faz a pergunta de retórica, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes do Minuto da Unicidade: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Como é que tem três iguais no céu? Como é que ousa vir um bispo, vir um pastor, colocar três cadeiras lá em cima do altar e ilustrar um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito Santo? Quem no céu pode ser? Quem é igual ao Senhor entre os seres celestiais? Verso 8: ó Deus eterno, Senhor dos exércitos, Jeová dos exércitos, quem é igual a ti? Pois tu és poderoso. Ó Senhor, a tua fidelidade está ao teu redor. Louvado, engrandecido seja o nome desse Deus maravilhoso. Como que a gente olha para a teologia sistemática, né? Sistemática porque tratou de organizar sistematicamente. Vem nos ensinar algo que, ao fundo, se você for pesquisar a fundo,
não tem embasamento. Não são três pessoas na divindade. Pessoa é um termo atribuído ao ser humano, que é um ser que tem corpo físico, ser humano, a humanidade. Pessoa é humano. E na divindade teríamos só um dos três que foi humano, que é Cristo. Os outros não. Você entende que a proposta do nosso programa não é trazer confusão, e sim esclarecimento. Não é levar dúvidas, meu querido amado ouvinte que acompanha pelo programa da rádio, não é levar dúvida ao seu coração, e sim trazer esclarecimento para você. Quem no céu se compara ao Senhor? É por isso que o profeta Isaías também, ele faz essas perguntas, né? A quem, pois, comparareis a Deus? Isaías 40, verso 18. Ou com que figura o comparareis, para que os tornemos semelhante? Isaías 40, 18. Com o que comparareis? Com que figura? Vocês estão comparando a Deus com o quê? E nesses debates que eu tenho participado ao longo do meu ministério, eu tenho visto pessoas falarem para mim assim, na minha cara, comparar Jesus compararem Deus com um ovo. É um ovo, clara, gema e casca. Outros comparam a Deus com o quê? Com um triângulo, pronto, um triângulo. E Deus está perguntando, a quem, pois, me comparareis? Com que figura me comparareis? É a figura de um triângulo? É. Deus, o teu Deus pode ser comparado com um triângulo, que tem três lados iguais ali. É isso, é um ovo. Conseguem reduzir a Deus a semelhança ou a comparação a uma figura de um triângulo, de um ovo. Já vi Deus sendo comparado com o sistema, com o poder. Sabe o poder no Brasil? É legislativo, judiciário, executivo. Com esse poder do Brasil que está do jeito que está, é comparado. O Deus é comparado. Por isso que Jesus fala, perdoai-vos, porque eles não sabem o que falam, o que dizem. E nós estamos aqui, trazer esses esclarecimentos. Deus não pode ser comparado com um ovo, com um triângulo, com o poder do Brasil, com não sei. Deus, ele é incomparável. Incomparável. Deus é único e incomparável. É por isso que o salmista faz a pergunta de retórica. E qual é a pergunta de retórica? Quem, pois, no céu pode se igualar ao Eterno, a Jeová, a Yahvé? Quem, pois, entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu peço o seu apoio sempre, a sua ajuda em oração, para que nós continuemos aqui com essa proposta de todos os dias, martelar essa verdade, anunciar, apregoar esta verdade maravilhosa. Eu vou ficando por aqui, desejo a você toda sorte de bênçãos. Você que está acompanhando o programa pela Rádio Betel 98.7 FM no Rio de Janeiro, para a região da Barra, Recreio, Jacarepaguá, e você que acompanha também aqui pela rádio, nossa Rádio FM 105.9 para a região do interior de São Paulo, a região aqui de Morungaba. Muito obrigado pelo carinho da sua amizade. Pense nisso, considere essas informações, estude sobre o Salmo 89, faça uma exegese do Salmo 89, analise, considere, deixa aí nos seus comentários a sua opinião, ainda que a gente às vezes não consegue alcançar tempo para responder a todos, mas nós estamos aqui gratos a você que deixaram um like. Para quê? Para ganhar dinheiro do YouTube? Não ganha dinheiro do YouTube. É para que o vídeo, essa plataforma trabalha com algoritmos, né? Ela, quando se dá like, quando se comenta, eles entendem que o conteúdo é importante e começa a indicar para outras pessoas. Veja a importância que você pode fazer me ajudando aí não apenas, né? Hoje você está no conforto da sua casa, no seu celular aí, que está ouvindo pelo YouTube, né? Canal Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza, né? Pois é, dê um like, dê um comentário, é uma forma que você tem é o mínimo que você pode fazer para nos ajudar, para que esse vídeo alcance os corações. Envie para uma pessoa e comente, né? Se tem alguma pessoa que comentou lá e você percebe que está com dúvida, vai lá e você está com tempo disponível, responda essa pessoa. Vamos nos ajudando mutuamente. Conto com as suas orações,
Obrigado pelo carinho, Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz, amanhã tem mais uma edição do Minuto da Unicidade. Minuto da Unicidade.